Vamos à palavra do Senhor de hoje, dessa noite, que é se alegrar nas fraquezas. Você consegue se alegrar na sua fraqueza, não? Obrigado. Obrigado pela sinceridade. Porque realmente é difícil, gente. Porque as nossas fraquezas nos trazem frustrações. As nossas fraquezas nos trazem raiva de nós mesmos. Porque eu não queria ser fraco, eu queria ser forte. Eu queria acertar. A gente até muitas das vezes erramos querendo acertar. Na nossa vida, no nosso casamento, na criação dos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, na vida com Deus. Porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa, que tende sempre ao erro. Paulo fala um pouco sobre isso, quando ele está naquele dilema sobre as coisas certas que ele sabe que deveria estar fazendo, ele acaba não fazendo. E quando ele percebe o mal que não deveria fazer, ele já fez. Aí ele olha para si, que homem miserável que eu sou. Porque eu não gostaria de ser e fazer o que eu estou fazendo. Só que nessa briga que ele tem consigo mesmo, Paulo ele encontrou em Deus um lugar de descanso e de alegria, apesar das suas fraquezas. E hoje eu quero trazer isso para você. Está pronto para receber isso aí em nome de Jesus? Amém? Então vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse, ele quem? Deus, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Portanto, aí agora Paulo falando, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo percebeu que não adianta ele se bater, não adianta ele ficar esperneando e se batendo e se machucando, quando encontramos em Deus a graça dele. O que é a graça? Talvez nós, 20, 30 anos de crente, a gente só sabe aquela frase padrão, né? É um favor imerecido. Só que a graça, ela é, além disso, ela... Para nós, seres humanos, bons religiosos, a gente tem dificuldade de receber o que a gente não merece, porque a gente sabe que não merece. Então, quando é dado a nós algo que eu não mereço receber, eu recebo com insegurança. Eu tenho uma incerteza sobre algo que eu não deveria ganhar. E justo a graça, ela é uma das pernas que me fazem caminhar. Quando eu recebo e percebo o que é a misericórdia do Senhor e a graça, porque são elas duas que me fazem me manter de pé e caminhar durante os dias. Porque a misericórdia, ela é o quê? É não me dar o que eu mereço. E a graça é o quê? É me dar o que eu não mereço. E para nós é difícil. A gente acha lindo, a gente fala, só que na hora que estamos nesse momento de fraqueza, onde encontramos o nosso ser cabisbaixo em relação aos nossos últimos atos, em relação ao passado, sobre tudo o que eu vivi, escolhi, e se eu colocar na ponta do lápis, a maioria das coisas não foram tão boas assim. A maioria das escolhas eu não deveria ter feito. E em alguns momentos nós acabamos nos entristecendo. E o nosso senso humano, moral, ele faz com que nós olhamos para tudo isso que a gente viveu e começa
um sentimento de culpa, um sentimento de, como eu posso dizer, de autoflagelo. Realmente eu não mereço, realmente eu não sou ninguém, realmente o que eu sou. Só que quando Paulo fala algo como isso, porque Deus falou com ele, olha, não adianta, Paulo, você, como toda a humanidade, vocês não são tão bons assim. E não porque vocês querem, porque se eu perguntar para todos vocês aqui, todos nós, o nosso desejo é de acertar. Ninguém quer errar. Ninguém quer brigar com a esposa. Ninguém quer discutir em casa. Ninguém quer gritar com os filhos. Ninguém quer chegar atrasado no trabalho amanhã, em plena segunda-feira, senhoras e senhores. Apesar de alguns até arrumar uns atestados. Mas, essencialmente, nós não queremos errar, mas a nossa natureza, ela tende. O nosso olhar sempre busca a luz mais brilhosa. O nosso desejo, o nosso paladar sempre busca as comidas que mais fazem mal. Eu sempre falo, né? Por que o açúcar não faz bem? Por que o alface não faz mal e o chocolate não faz bem? Por que a gente é tão levado a buscar as coisas que não são boas para nós? Quer ver o maior panorama sobre tudo isso que eu estou falando? É na alimentação. Nós sempre temos a tendência de comer o que não faz tão bem para nós. E as nossas escolhas sempre são para as coisas que são ruins. E a gente tem uma mania de sempre que se encontra tem que ter comida. Não é assim? Se encontrou, tem que comer. Se formou, vai para o jantar. Casou, vai para o jantar. Foi promovido, vai para o jantar. Toda a gente arruma um jeito de comer para tudo. E normal, vamos se encontrar, vamos fazer uma reuniãozinha aqui do ministério. Tem que ter uma bendita de uma comida. Se não tiver, o pessoal já fica bravo, porque o crente fica irritado quando não come. Já fica mal-humorado, já começa a arrumar problema. E a gente, tudo que inventa, tem que ter, vai ter um encontro de casais especial. O que vai ter nesse encontro? Comida. Pode ter o apóstolo Paulo pregando aqui, os anjos voando. Se a comida for ruim, tu vai sair daqui reclamando. Porque nós temos uma tendência a sempre buscar a comida. E a comida, ela é uma escolha. E nós sempre escolhemos. A gente sabe o que é melhor, a gente sabe o que deveríamos estar comendo, a gente sabe que deveríamos estar tomando mais água, e a gente só toma quando dá aquela sede, a gente vai lá e toma 4 copos e sai se achando. Eu tomo muita água no dia, mas só tomou na hora que deu sede. E a gente olha, e se a gente fazer uma retrospectiva dos nossos últimos 15 dias, talvez você não, mas quem sabe eu, posso ter tido muito mais escolhas ruins do que escolhas boas. E isso nos traz tristeza, né, gente? Que coisa ruim, né? Quando a gente percebe quem nós somos, o que fazemos, o que escolhemos. Só que Paulo encontrou em Deus essa graça, algo no qual eu não mereço, eu não posso ganhar, eu não posso ter. Só que Deus nos amou com amor eterno, um amor que não tem começo e nem fim. Ele não te amou só porque agora você está crentinho, bonito, cheiroso, frequentando uma igreja, não. Ele te amou lá atrás, lá no teu pecado, lá na balada que tu frequentava, lá no boteco que tu ia, lá na prostituição. Porque o amor dele é eterno, não tem começo. Deus não faz assim, nossa, que bonito, o meu filho está ficando bom. Agora eu amo ele, não tem. Ele nos ama com amor eterno. E também, como é eterno, não tem fim o amor dele. Você está conseguindo se sentir mais aliviado em saber sobre o amor de Deus, sim ou não? Porque não é porque tu também errou que vai falar assim, eu não amo mais você. Eu não quero mais nada contigo. Toma um raio assim, só para você ficar ruim também. Estou com raiva de você. Não, Deus não faz isso. Deus, Ele é paciente com nós. Ele nos dá a graça. Que o que eu deveria ganhar não era isso. Era a condenação.
até porque as coisas que eu fiz são fatos. E o acusador, o diabo, ele usa os fatos contra nós. Ele tenta nos acusar até com coisas verdadeiras, porém ele esquece que nós já recebemos a graça do Senhor. Porém ele esquece que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Esse dia eu falei que antes de Jesus, a ira de Deus estava sobre nós. Então ele olhava para a humanidade, olhava para mim, para você, e olhava com o seu olhar de ira. Ele olhava exatamente a nossa condenação. Você está condenado, então eu tenho ira. Porém, quando Jesus morreu, entregou sua vida por nós, ressuscitou no terceiro dia. Antes de morrer, ele falou assim: Pai, está consumado. O que quer dizer? Foi feito tudo o que deveria ser feito. Agora Deus, ao olhar para mim e para você, Ele não olha mais com ira. Por quê? Entrou uma lente entre Deus e os homens. Uma lente vermelha de puro sangue carmesim. Então Ele bota essa lente. Deus agora nos olha através da lente de Cristo. E agora Ele olha filhos amados, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Então o que Ele olha é total. Ele olha nós, todos nós, com esse mesmo olhar. Ele está olhando para nós agora, dentro de uma igreja, cultuando ao Senhor, Ele está olhando com essa lente. Mas Ele também está olhando agora uma pessoa se drogando lá fora, a mesma lente está no olho dele. Ele também ama aquele que está lá fora. A diferença é que esse que está lá fora não conheceu o que nós conhecemos. E está aqui a nossa missão de fazer o nome de Jesus ser conhecido. Porque eu tenho certeza que esses que estão acabando com a sua própria vida, se conhecessem, se estivessem na luz como nós estamos, com certeza eles não estariam fazendo o que estão fazendo hoje. Tu acredita nisso, sim ou não? Ou você acha que eu e você estamos aqui porque nós somos melhores do que alguém? Porque nós somos tão bons o suficiente que nós não nos envolvemos com essa vida de pecado. Então quer dizer que você não peca. Então quer dizer que essa semana tu não pecou. Quer dizer, então, que semana que vem, durante os próximos dias, você não peca? Não, gente. Quando a mulher chamada de adúltera estava prestes a ser apedrejada, e era uma lei, as pessoas estavam obedecendo um mandamento. Só que eles gostavam de provocar a opinião de Jesus. Jesus estava próximo da cena, eles perguntaram: e aí, Jesus, o que tu acha? Ele falou: olha... Aí ele estava escrevendo no chão, tem um monte de especulação, né? Eu acho que ele estava escrevendo assim, ó, idiotas. Porque quem pensava o que pensava para ficar provocando Jesus, só pode ser isso. Aí Jesus se levanta e fala assim: tudo bem, ela pecou, sim. É verdade? Foi pega em adultério. Uau! Sede de sangue nos religiosos. Aí Jesus lança uma proposta cheia de amor e graça e igualdade e justiça. Tudo bem, senhoras e senhores, podem apedrejar, mas com uma condição: aquele que não tem nenhum tipo de pecado, comece. Vamos, mira bem na cabeça para dar uma só. O que a Bíblia fala? Dos jovens aos mais velhos, todos largaram suas pedras e saíram daquele lugar. Porque no Espírito nós sabemos que temos pecados. Pecado. Agora não é isso ou aquilo. O pecado não tem cheiro, não tem sabor, não tem peso. Pecado é pecado. Como dizia a tia da escolinha dominical, não tem pecadinho nem pecadão. Tá bom? Os dois vão te levar para a casa do cramunhão. Ai, Senhor. Eu gosto de brincar assim, você fixar bem a palavra, tá? Para ser bem didático. Então, Jesus fala, só que assim, a gente para a história aqui, né? Mas tem mais. Jesus fala uma frase que faz todo sentido nessa história. Ele fala assim, ó, eu não te condeno. Por que ele falou essa frase? Porque diante da proposta que ele deu sobre quem não tivesse pecado podia apedrejar, essa proposta servia para ele também, e ele tinha pecado, sim ou não? Sim ou não? Ele poderia apedrejar, sim ou não? Então ele poderia, como um bom religioso, falar assim, ó, vocês perceberam que tem pecado, todo mundo jogou a pedrinha, né? Mas deixa que eu jogo, porque eu não tenho pecado. Ele poderia ter feito isso. Ele estava diante da lei.
Só que ele estava diante de uma lei ainda maior que se chama amor, graça e misericórdia. Então ele falou assim, ó, eu não te condeno, vai e não peques mais. Estão entendendo, gente? Então é muito mais fácil eu e você reconhecermos a nossa fraqueza. Porque quando reconhecemos a nossa fraqueza, nós iremos receber o repouso do poder de Deus sobre nós. Qual poder é esse? O poder de tirar a minha e a sua condenação. Isso é muito poderoso, gente. Isso tira muitos quilos de preocupações, muitos quilos de condenações que não devem ter nenhum mais, porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas eis que tudo se fez. Os que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que se encontraram com Jesus. Então nós precisamos, eu estou dando toda essa introdução para entrar numa história que foi de muito desastre, numa história que foi de muita perdição. Era uma vez uma família, que a mulher era estéril, e um anjo visitou o esposo dela e avisou que eles iriam ter um filho. E esse filho teria uma missão de iniciar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. E esse menino teria que ter toda uma criação diferenciada, porque ele seria um nazireu, um homem, uma pessoa separada ao Senhor. Então deu várias orientações, como não beber nenhum tipo de vinho, não chegar perto de vinho, de bebida fermentada, não poderia ter contato com cadáveres, e muitas outras orientações esse anjo deu para os pais. E eles, com certeza, criaram o menino de forma diferenciada, e o cabelo dele não poderia ser cortado. Agora já deu uma luz aí, vocês devem saber de quem eu estou falando, né? Não é de mim, porque eu não tenho nem cabelo para... Não deu, né? Poderia ser eu, né? Ter 7 tranças, ia ser top, né? Pegar. Mas não vai dar, para mim não dá. E esse menino, eu tenho certeza que ele foi criado dentro de muitos parâmetros. Só que ele cresceu, e quando nós crescemos, nós temos tendências que nos levam a ter escolhas erradas. Essas tendências fazem com que a gente acha que tudo o que a gente quer é o certo e o que importa é ser feliz, é o que o mundo prega. Faça o que você quiser, o que importa é você ser feliz. Só que essa mesma pessoa que fala isso, ela esqueceu que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E normalmente as coisas que parecem que nos fazem felizes estão levando a gente por um abismo, por um buraco, onde vai acabar com a nossa vida. E esse menino foi crescendo, foi dominado pela sua natureza, dominado pelos seus desejos, e ele descobriu que os prazeres eram muito interessantes, e ele começou a viver uma vida voltada a alimentar o que ele achava legal. E eu trouxe aqui algumas coisas que se tornaram fatais para Sansão. A história de Sansão está registrada em Juízes 13, 14, 15 e 16, se eu não me engano, os 4 capítulos, onde conta tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, aqui o primeiro erro que Sansão teve, que ele cometeu, ele não entendeu quem ele era. E escolhas erradas que fazemos são baseadas num entendimento equivocado de quem nós somos. Se você olhar para a vida de João Batista, um homem que vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, ele tinha uma vida diferenciada porque ele era uma pessoa diferenciada. O estilo de vida dele tinha que ser outro. Não tinha que ser comendo Nutella, pão doce, barra de chocolate, comer tudo. Não. Até a dieta dele precisava ser diferenciada. Por quê? Ele foi o homem que recebeu a notícia de que o Filho de Deus estaria por vir. Era uma palavra profética que há 400 anos ninguém estava recebendo nada, estava aquele céu fechado, e simplesmente ele recebeu a notícia da mudança do curso que a humanidade estava indo.
Então, para você e eu recebermos algo tão poderoso, no mínimo, gente, uma vida diferente. No mínimo, escolhas diferentes. E nós olhamos para Sansão, aonde o povo de Israel estava há 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus, sofrendo injustiça, sofrendo violência, tirania, impostos, abusos, com certeza violências sexuais sem precedentes, com mulheres, crianças e quem pudesse, problemas sociais, morais terríveis acontecendo há 40 anos. Simplesmente Deus decide trazer uma mulher estéril, começar com um milagre. Olha só que história bonita, né? Sabe aquela pessoa que tem uma história linda, mas fez tudo errado? Sansão. Olha, um homem, um rapaz que iria vir como uma resposta de Deus contra os inimigos de Israel, ele veio debaixo de um milagre extraordinário de uma mãe estéril, foi passado todas as orientações que ele precisava ter para viver, tudo que ele precisava ter para ser quem ele deveria ser, estava nas mãos, e infelizmente ele escolheu uma vida de boemia, de bordéis, jogos, mulheres, prazer, e ele não entendeu quem ele era. Sabe qual é o primeiro erro que eu e você cometemos? Se eu e você entendermos quem nós somos, nós jamais faríamos as escolhas que nós estamos fazendo. Vou tentar simplificar. Se você olhar para Usain Bolt, você não vai ver ele todo dia comendo um x-tudo num prato. Não vai ver ele assistindo vídeo, filme, até 2 horas da manhã, acordando 6 horas da manhã para ir trabalhar. Então não vai ver ele passando 3, 4 horas sem tomar um copo d'água. Por que ele não faz isso, gente? Porque ele sabe quem ele é ou não? Porque ele sabe quem ele é. Por ele saber quem ele é, todo mundo sabe quem é Usain Bolt? Aquele corredor lá, que é extraordinário. Ou podemos falar de outro atleta. Por causa da performance que ele tem, ele precisa ter uma vida diferenciada. E às vezes nós não entendemos quem nós somos, e por não entender quem nós somos, nós temos uma vida dissoluta. Uma vida que desperdiça a própria vida. Uma vida que desperdiça os benefícios do Senhor, os milagres do Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, todos nós, nós temos pelo menos um testemunho de algum milagre que Deus fez na nossa vida. Sim ou não? Aí eu pergunto para você, Deus vai olhar para mim, o jeito que eu estou vivendo, Ele deve perguntar assim, para que eu fiz aquele milagre? Que desperdício. Era para ter morrido mesmo essa tranqueira. Que só atrapalha. Dá um peso morto no planeta. Não produz. Porque é o que Sansão estava vivendo. Se você entender, se a gente ler lá em Juízes 14, ele amava visitar uma cidade chamada Tímina. A cidade de Tímina era uma cidade conhecida por tradição de vinhas. Era uma cidade produtora de vinho. Ela é uma cidade produtora de vinho, com certeza ela tem vinho. Ela tem lojas, ela tem bordéis, ela tem turismo. Se você for em Gramado, Bento Gonçalves, tem um trem lá. Não é por santidade não, tá? Eu não bebo vinho, não consigo assim, sai um cheiro no meu nariz assim, eu não consigo, o meu paladar não vai. E eu lembro que eu fui nesse trem, e eles empurram vinho na gente assim, só que eu não bebi porque eu não gosto, não consigo. E eu fiquei só assistindo a galera, né? É engraçado que os caras vão, aproveita, né? É de graça, vou enfiar o pé na jaca aqui. Aí, cara, você entra de um jeito num trem, sai arrastado do outro lado. Sai tudo doido assim. Eu imagino que Tímina poderia ter até um comércio, um turismo que fomentasse o consumo do álcool, do vinho. Aí eu pergunto para vocês, o que esse cara sabia que ele era? Ele tinha uma orientação que não poderia ter contato com vinho. O que ele estava fazendo lá? Era para ele estar lá, sim ou não? Sim ou não? Tem lugares que eu e você não deveríamos estar.
Tem rodas, ambientes, círculos de amizade que nós não deveríamos estar. E a gente se deixa levar. Sabe aquela festinha do terceirão, que a tua mãe falava para você não ir, porque ela sabe que tinha bebida, tinha isso, tinha aquilo. Você fala, não, mãe, eu sou forte, eu não vou beber nada, só quero estar lá com meus amigos. Será mesmo que era para tu ir? Não, porque se eu não for, todo mundo vai me achar chato, ninguém vai querer mais ser o meu amigo. Não, que você fique sozinho. O que a Bíblia fala? Que você vai sem braço, mas vai para o céu. Que você vai ser um teu olho, arranque teu olho, mas não perca o seu acesso. E a gente está dando muitas concessões. Concessões essas sendo entregues a prazeres. Nós precisamos ter escolhas mais direcionadas para a nossa identidade. Porque senão nós vamos acabar em nada. Nós vamos morrer e nós não vamos ver as promessas do Senhor acontecendo. Porque a gente tem que cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa saúde. Interessante que nessa ida para Tímina que ele foi, a Bíblia conta que apareceu um leão novo e atacou eles. Atacou ele e os pais. Aqui entra outra história. Quando o leão ataca, aí a Bíblia fala que ele foi tomado pelo Espírito do Senhor e matou o leão. Aí eu te pergunto, era para ele estar em Tímina, sim ou não? Sim ou não? Quando você está no lugar errado, o risco de acontecer coisas erradas é grande, sim ou não? Está vendo? Se ele não estivesse lá naquele lugar, ele não seria atacado por um leão. E o mais interessante é que os pais estavam juntos. Aí eu pergunto para os pais, pelo amor de Deus, vocês estão vendo onde os seus filhos estão indo? Com quem? Sejam pais diligentes, sejam pais corajosos, sejam pais que têm acesso ao celular dos seus filhos. Não tem que ter segredo de senha dentro da família, gente. Nós precisamos saber o acesso de todo mundo por proteção. Não, mas o meu filho precisa de como é que chama? Você sabe, né? De privacidade. Não é questão de privacidade, é questão de segurança, gente. Hoje temos aí muitas oportunidades de dar muita coisa errada. A internet, ela é um campo aberto sem limites. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos colocar um detector de problemas lá na porta da casa. Quando o filho entrar, qualquer coisa a gente tem que saber. E os pais estavam juntos com o Sansão, num lugar perigoso, e estavam indo, vamos para Tímina, vamos, meu filho, vamos lá, que eu vou pagar para você ir lá no lugar errado. Poxa, eles foram orientados pelo Senhor sobre o que não fazer, e estavam fazendo exatamente o errado. Muitos dos erros dos nossos filhos são negligências nossas, gente. Muitas direções erradas que os nossos filhos vão tomar, são elas tomadas por falta de ensinamento nosso. Da gente esquentar a cabeça mesmo e ensinar e ajudar, porque os filhos não sabem o que querem, as crianças não sabem, os adolescentes não sabem. Por isso que tem um pai e uma mãe, para ajudar, para orientar, para brigar. É por aqui, meu filho, não vai para isso, não faz isso, não olha isso, é aqui, faz assim. E a gente cansado, né, da vida. Vai lá com os amiguinhos, vai lá dormir na casa da amiguinha, vai lá dormir na casa do amiguinho, gente, é um perigo. Quem é? Quantas pessoas? Quem são? Se eu só cumprimento de oi, já não dá mais, porque eu tenho que ir no mínimo. Olha que não dá para eu entrar nisso aqui, gente. Eu preciso ir do meio para o final, senão a hora não vai me esperar. Vocês estão entendendo a palavra, amém? E lá nessa cidade tinha uma mulher do povo filisteu na qual Sansão se apaixonou. E os pais não quiseram que ele se unisse a ela. E ele desobedeceu. Ele desobedeceu os pais. Ele falou, não, eu não quero saber o que vocês acham. Eu quero fazer o que eu quero. Vocês acham que os pais nunca orientaram Sansão sobre ele não ter contato com vinho? Claro que orientaram. Vocês acham que os pais falaram para ele contra esse namoro que ele não deveria ter se envolvido? E ele, o que ele fez? Simplesmente desobedeceu e se uniu a essa mulher. Lá na frente, essa mulher trai ele. Olha o problema. Ele viaja
Quando ele volta, a mulher já está com outro. Olha que casamento bom que ele arrumou, né? Mas claro, debaixo da desobediência, é obrigado a dar problema, né? Só que a gente, quando é jovem, a gente tem uma tendência a desobedecer. Aí se não tem um pai ou uma mãe encascadura para segurar a opinião, até a gente entender, ai meu filho, deixa, faz o que você quer, é importante ser feliz, vai, deixa. Deixa que tu vai ver onde ele vai chegar. Sansão chegou aqui, ó. Recebeu um parzinho de chifre na cabeça. Outra coisa que Sansão cometeu, um erro fatal. Ele não se afastou do que era impuro. Ele tinha um imã que era mais forte. Quando ele voltou de Tímina para casa, dentro daquele cadáver do leão tinha um favo de mel. A Bíblia conta que quando ele chegou no leão, ele, uau, eu vou pegar e vou comer e vou levar para casa. Só que as orientações que Sansão tinha era sobre não ter contato com o cadáver, porque isso também era já uma orientação de Êxodo, de Levítico, sobre a impureza, assim, de não encostar em cadáveres. E ele pegou, levou o favo de mel para casa. Aí volta a história da família. Os pais não perguntaram de onde veio o favo. É outro perigo. De onde está vindo esse costume que tu está falando? De onde está vindo essa palavra? Com quem que tu está aprendendo esse jeito? O que é isso na tua mochila? É de quem? Por que tu trouxe da escola? São coisas que nós temos que perguntar e nos preocupar. Por que está vindo? Por que te deram esse presente? Por que deram isso aqui? Porque simplesmente, sabe o que Sansão fez? Botou na mesa, a família sentou na mesa, roda, e comeram favo de mel, estava para a hora do Brasil. Ele estava ali com essa tendência. E outra, olha o que Juízes 16:1, bota lá para a gente ler. Olha só como é que Sansão era tendencioso. Certa vez, Sansão foi a Gaza e ali viu uma irmãzinha da congregação. Passou a noite com ela orando. Oh, que bênção. Olha só as decisões de Sansão. Só viu. Ele viu uma irmãzinha ali. Oh, tudo bem, pode, Senhor. Tem um manto para te entregar. E foi, ele era assim. Fazia o que queria. Tem gente, que é assim, ó. O que dá na cabeça faz, o que dá na cabeça fala. O que dá vontade faz, o que dá vontade compra, o que dá vontade... Gente, nós temos um rei e o rei governa. A gente tem que entender que as nossas escolhas precisam ser pautadas na vontade do Senhor e não na minha. E às vezes nós estamos vivendo uma vida difícil, porque tudo que eu faço, tudo que eu vivo é porque eu que quis. E as coisas que o Senhor queria que eu vivesse, nenhuma delas eu escolhi, porque eu não quero que ninguém me governe. Só você ter uma ideia, gente, quem era Sansão? Sansão foi um juiz de Israel. Quem era um juiz? Juízes vieram antes dos profetas. Quem eram os juízes? Eram pessoas que Deus levantava no meio da nação de Israel para governar, para trazer paz, segurança, para trazer mudança para o povo. Eram praticamente profetas, eram governantes. Agora, se você olha para a vida de Sansão, um governante que não sabia se governar. Sabe aquela velha frase que você já deve ter ouvido, que talvez nossos pais já até falaram para nós? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu... Não, isso não existe, gente. Se Deus nos chamou para ser uma geração eleita nesse tempo, para mudar a situação, mudar a direção dessa cidade, nós precisamos ter escolhas pautadas nesse parâmetro do Senhor. Não viver uma vida de qualquer jeito. Não ter as escolhas que eu quiser e eu faço o que eu quiser, vivo do jeito que eu quiser, falo o que eu quiser, escolho o que eu quiser. Mas na hora que eu ir para a igreja, botar roupa, agora eu sou crente, eu estou indo para o culto, vai ser uma bênção o culto hoje. Meu Deus vai falar comigo. Gente, nós estamos aqui, uma bênção. Mas a hora de a gente atuar é amanhã. Deus quer usar você e eu poderosamente essa semana. Mas se nós não escolhermos ser quem nós devemos ser, nós não vamos viver o que deveríamos estar vivendo. Estão entendendo, gente? Amém? Está pesada a palavra? Está assim... Vim para receber uma palavra de vitória. Outro erro fatal. Sansão usava seus dons de forma imprudente. Eu acho um desperdício tão grande quando você vê um cantor tão extraordinário.
vivendo uma vida tão perdida. Porque, gente, o diabo não tem dom para dar. O diabo não tem nada para dar, gente. Quem deu o dom da música para um cantor extraordinário foi Deus. E Deus deu para ele para que o nome de Deus fosse engrandecido. E Deus deu a oportunidade dessa pessoa ser famosa e cantar para multidões, porque o propósito do Senhor é para que aquela pessoa seja uma voz para uma multidão. Só que o que acontece? É que essa pessoa é um Sansão. Está usando o dom para enriquecer, para a mulherada, para as coisas aradas que ele quer fazer, para comprar os aviões, para fazer isso, para fazer aquilo, para ostentar, menos fazer o que Deus queria que ele fizesse. Porque foi Deus que deu. E se você prestar bem atenção, uma grande maioria de muitos grandes cantores do nosso país são de famílias cristãs. São desviados da igreja. Você acha mesmo que Deus não tinha levantado ele para outro propósito? Sim ou não? Só que eu estou falando numa dimensão muito grande, né, gente? Mas vamos para a nossa aqui, né? Vamos diminuir um pouco o exemplo. Cada um de nós aqui, ó, tem dons, habilidades especiais que vieram dos céus. E a gente precisa posicionar esses dons em direção ao que Deus quer. Seja ele um dom que na tua visão parece ser simples, mas nenhum dom é mais simples do que o outro, porque todos eles formam o corpo de Cristo e fazem com que a beleza da igreja seja exposta, porque são os diferentes dons que montam o corpo. Não é só de cantor, só de pregador, só disso, daquilo. É de dons extraordinários, nunca vistos antes, que deve estar guardado dentro de você e você tem vergonha de expor. Porque nós limitamos, ou então estamos usando apenas para o nosso próprio prazer. Quem sabe você é um baita de um vendedor. Tu vende até abacaxi na UTI. Carne de porco lá na UTI. Tu sabe se comunicar. E não quer dizer que tu tem que abandonar as vendas e viver uma vida integral assim, de igreja, mas quem sabe era para você estar sendo um evangelista, um grande evangelista. Porque você fala, você sabe falar, você sabe cativar, você chega num lugar, as pessoas já olham para você, você se comunica, mas tu nunca usou esse dom para nada. Quem sabe você é uma pessoa que tem dons extraordinários para organizar coisas. Você tem uma visão de organização incrível. Poderia estar sendo, atuando em alguma área da igreja ou do reino do Senhor, para trazer aquele senso de organização, que igreja, gente, é um caos, né? De vez em quando a gente dá uns arranca-rabo aí. Tem que organizar a sala, ó a bagunça. É o Douglas ontem, né? Pastor, tu sem a chave? Eu falei, agora tu veio. Porque a gente precisa organizar. Se não vira uma bagunça, é normal, porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo cansado e trabalhando e precisa realizar as coisas e acontece. Mas, infelizmente, nós vemos Sansão aqui. Olha só um episódio de Sansão. Juízes 14, 19, abre lá. Então o Espírito Santo do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, cheio de raiva, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ele matou 30 pessoas, sabe por quê? Ele tinha perdido uma aposta. Ah, que lindo, né? Usando os dons para fazer aposta, matou gente a preço de uma aposta, usando o dom da força que Deus tinha dado. Olha aí. Não dá para ver uma pessoa usando totalmente errado o dom que Deus tinha dado? Será que era necessário matar a gente? Olha a aposta que ele deu, vou te dar, ele falou aqui, né? Vou pegar 30 roupas de linho fino e se eu perder a aposta, eu pago com as roupas. Matou 30 pessoas, precisava? Tem coisa que eu e você fazendo, precisava ter feito aquilo? Não precisava. Precisava ter usado a tua influência para chegar naquele lugar? Precisava? Não. Eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui na igreja. Semana passada, eu estava indignado por causa do crescimento da igreja e a falta das cadeiras. E eu sabia que eu conheço muitas pessoas que teriam condições de abençoar a nossa igreja com essas cadeiras que faltam. E eu fiquei naquela, falo ou não falo, peço ou não peço.
Só que veio em mim uma voz do Senhor e falou assim: "Ei, você quer fazer ou eu faço?" Eu falei: opa. Aí eu tirei meu pé e falei: vou deixar Deus fazer. E eu não falei para ninguém, não pedi para ninguém. E eu, no meu ápice do estresse sobre esse assunto, estava eu indo embora no domingo à noite. Falei assim: Deus, eu estou indignado, eu não sei o que fazer, não tenho condições de comprar essas cadeiras, mas eu sei que o Senhor pode. Eu já estava uns 2 meses nessa briga, nessa indignação. Fui para cá, segunda-feira, fui para a academia de manhã cedinho, levei o Estevão na escola, e eu pensei: eu vou sair daqui, eu vou direto lá para a igreja, vou fazer um orçamento de pobre. O que é um orçamento de pobre? Só para saber o preço. Sabe quando tu vai numa loja assim de alguma coisa assim top que tu gosta, numa concessionária, numa loja de roupa, em qualquer coisa. Aí tu vai assim: quanto é que é esse aqui? Quanto é que é esse aqui? Aí o vendedor vem todo empolgado: eu vou vender, né? Não, só queria saber o preço. Ai, Jesus. Santa paciência para os vendedores, né? Eu ia fazer esse orçamento de pobre, né? Aí eu ia fazer um orçamento sobre 50 cadeiras. Porque eu sabia que até as 50 já não era a nossa realidade, mas assim. Eu ia pegar esse orçamento, eu ia ficar aqui orando a manhã inteira, esperando uma resposta. Só que Deus é tão incrível que antes de eu chegar na igreja, gente, eu estava vindo para a igreja, aqui na Irmãos, eu recebo uma ligação de uma empresa de outra cidade. Bom dia, tudo bem? Nós queremos doar cadeiras para essa igreja. Eu falei: opa, mas quem falou com vocês? Não, fala de novo porque está mexendo com o meu coração. Você vai me emocionar. E se depois tu não fizer, eu vou ficar triste. Não, nós vamos doar cadeiras. Aí eu falei: quantas? 120 cadeiras. Aplaude o Senhor Jesus. Eu poderia usar a minha influência, as minhas amizades para conseguir? Sim ou não? Era pecado? Sim ou não? Não. Só que existe um princípio de saber que Deus pode todas as coisas. E saber que Deus é o maior interessado no crescimento dessa igreja. E não sou eu fazendo um mecanismo, fazendo malabarismo para fazer a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é a presença do Senhor. Então Deus quer abençoar, Deus abriu a porta e Deus fez o que fez. E às vezes nós queremos usar os dons, a influência, a nossa inteligência. Não, eu vou arrumar um jeito para resolver esse problema, porque eu sei, eu já fiz. Não, tem hora que tu tem que fazer, sabe o quê? Nada. E é difícil para quem é ativo igual eu, não fazer nada é um trabalho, gente. Chega a dar até um negócio ruim. Que a gente quer se mover, né? Não, eu preciso fazer. Se eu não fizer, parece que eu me culpo. Eu estou tendo uma aula, um masterclass com Deus, assim, de não fazer nada, que vocês não têm noção. Estou tendo que aprender com Deus, não faz nada. Olha para alguém do teu lado e fala assim: ei, não faz nada. Quem sabe é uma voz profética, é algo que tu precisava ouvir hoje, né? Fala de novo, fala para essa pessoa dentro do olho dela: ei, não faz nada. Quem sabe você só precisava ouvir essa frase hoje. Porque a gente quer fazer, gente. E não é para fazer. Outra coisa que Sansão teve, terrível, fatal, se entregou para a pessoa errada. Diante de todas, né, que Sansão, ele ficava com as louras de manhã, as morenas à tarde, japonesa à noite, ruiva sábado. Era assim, Sansão era esse cara. De todas, ele ainda conseguiu a maior tranqueira de todas, Dalila. Meu Deus. E ele estava ali no romance lindo com a Dalila, e a Dalila já era uma espiã dos filisteus, ela já tinha uma proposta de ganhar muito dinheiro se ela conseguisse entregar Sansão às mãos dos filisteus. E quando, de várias vezes que Dalila ficou insistindo e Sansão mentia para ela, um dia ela conseguiu. É aqui a mensagem. Agora eu comecei a pregar. Quando Dalila insistiu e conseguiu o segredo, existem algumas coisas que nós precisamos pensar. Eu e você precisamos de uma vez por todas se afastar do que faz mal para nós. Vamos combinar comigo? Amém aqui? Vamos combinar de dedinho assim, nós dois? Antes de ir embora, eu quero que tu passe para mim e faz assim comigo assim, para a gente fechar, deixar fechado. Vamos combinar comigo, amém? Vamos começar hoje à noite já, se afastar de tudo que faz mal para a gente? Comida,
conversas, vídeos, coisas, não sei o quê. Porque não tem ninguém forte, gente. Uma hora essa coisa errada que tu tá andando assim, aquele pecadinho de bolso, que você não pega nada, não vai dar nada, uma hora ele vai te convencer e você vai cair. É o que aconteceu com Sansão. Ela ficou insistindo, igual a goteira, na pedra, insistindo. Aí uma hora o que Sansão fez? Ah, tá bom, Dalila, vou te contar esse negócio aí. Aí contou, aí ele dormiu, aí Dalila fez a cena, né? Já estava tudo arrumado, os snipers, já estava tudo no lugar. Vamos acabar com Sansão, bora. É muito interessante o que aconteceu aqui. Quando Sansão se levanta, a Bíblia vai falar assim, ó. E Sansão se levantou e achou que iria fazer como nas outras vezes. Ele achou que o Espírito Santo do Senhor iria vir sobre ele, ele ia ganhar aquela força extraordinária, ia matar os caras e ia dar tudo certo. Aí a Bíblia fala assim, ó, e não sabia Sansão que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Meu Deus. Sabe aquela pessoa esperta, que sempre dá um jeito, sempre se escapa, sempre tem uma malandragem, não, vou dar um jeito, está tudo errado, mas ele vai dar um jeito. Faz as coisas erradas e acha que tem que dar certo. É o Sansão. Meu irmão, quem sabe hoje, o Espírito Santo já não está mais sobre a tua vida. E você não sabe. E você vai de novo. Estão entendendo, gente? Amém? E Sansão foi pego, preso pelos filisteus. Arrancaram os seus olhos. Colocaram ele para moer lá no moinho. E os filisteus fizeram uma festa para adorar os deuses dos filisteus sobre a vitória contra o Deus de Israel, representado por Sansão. Olha a importância de Sansão. Não é pelo nosso nível de importância, não é pelo nosso nível social, não é pelos nossos diplomas, não é pela nossa experiência, porque nada vai acontecer comigo. Não, gente, é qualquer um de nós pode cair bonito. É para todo mundo. Tem 30 anos de crente, pastor. Nada me abala. Vai, bonitão. Ali na escada tu cai. Estava ele lá. Agora, humilhado, sem as suas belas tranças que trazia orgulho, sem a sua força que trazia o escape dos BO que ele arrumava. E convidaram Sansão para ir para o meio do templo, lá na festa, porque estavam fazendo uma festa. Aí eles falaram assim, ó, traz Sansão lá, porque a gente quer zombar da cara dele. Aquele palhaço. Queremos zoar dele, porque ele matou um monte de gente nossa, porque teve um episódio da vida de Sansão que numa luta ele matou 1000 homens, com uma queixada de jumento. Então, com certeza, ele tinha muita dívida a pagar. Então, chama ele lá que a gente quer zombar da cara dele. Aí o menino pegou, levou ele. E aqui começa uma parte muito importante da palavra. Quem sabe, até agora, essa é a palavra que eu estou falando aqui contigo, você está se identificando em alguma área, como eu também me identifico em algumas delas. Eu não estou escape da palavra, gente. Também pega para mim. E você talvez esteja nessa fase onde, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou todo envolvido com as minhas escolhas erradas, eu já fiz muitas coisas feias, ruins, que eu já estou perdido, já estou cego como Sansão, não enxergo mais o que Deus tem para mim, eu estou numa escuridão, já perdi todas as minhas forças, porque eu me entreguei para o meu pecado e para as pessoas erradas. E talvez você esteja nessa situação. Gente, eu tenho tanta segurança nessa palavra que eu estou pregando hoje, que Deus me inspirou nela no início da semana, e eu nem sabia que eu ia pregar hoje à noite. Não estava programado.
E eu tentei de várias formas não pregar hoje. Não era nem porque eu queria. Mas o Espírito me impulsionou demais para estar aqui hoje à noite, trazendo essa palavra. E eu perguntava para ele, Deus, mas e aí, mas que palavra é essa? E o Espírito comunica ao meu coração e comunicou durante a semana e hoje à tarde, que se tivesse pelo menos um coração para essa palavra encontrar, era isso que eu precisava falar. Talvez nem esteja sendo aplicada na tua vida essa palavra, mas eu sei que pelo menos um coração está recebendo. E se for por causa de uma vida, eu prego até meia-noite, se for preciso. E talvez tu seja igual ao Sansão, perdido. Só que é tão lindo o amor de Deus, gente. Quem sabe tu esteja igual ao Sansão e Paulo, perdido e com raiva de si mesmo. Triste com as suas fraquezas, se culpando. Tá vendo? Olha só, estou aqui, ó. Fiz tantas escolhas erradas, agora eu estou nessa situação. Aí a palavra diz assim, ó. Não sabia Sansão que seus cabelos estavam voltando a crescer. Sabe o que isso representa para mim e para você? O mesmo amor, a mesma promessa, a mesma palavra que Deus tinha lá no início, quando éramos ainda pessoas corretinhas, estava tudo bem. E a gente se jogou. A mesma palavra ainda está de pé sobre a minha e a sua vida. O cabelo voltando a crescer diz respeito a que a palavra do Senhor sobre nós, ela transcende o nosso pecado. Ela sobrepõe as nossas falhas. Porque merecer que o cabelo crescesse, ele merecia, sim ou não? Acho que eu estou na mesma história. Oh Deus, poxa, né? Poderia ter... Mas também não foi Dalila que tirou mesmo, então estou tranquilo. Ele não merecia que o cabelo crescesse. E o cabelo dele representava a aliança dele com Deus. Que ela não é mantida pelos nossos atos de justiça. O nosso elo de ligação com Deus, ele não é mantido porque eu sou um santo purpurinado que flutua e não tem um pecado. O nosso elo de ligação com Deus é por causa de um amor eterno que me conduz à vida eterna. E não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, um dom dado por Deus. E o cabelo dele começa a crescer, nem ele percebe, porque nem nós percebemos muito o amor de Deus, né? E ele pede ao menino, me leva em alguma coluna aí no centro do templo, aí, perto de uma coluna, que ele não tinha olhos mais, né? Chega uma vida que a gente está tão chafurdado no pecado, que a gente nem enxerga mais nada, a gente está vivendo no automático, só sobrevivendo, buscando tantas coisas, tantos prazeres para te sentir feliz. Talvez o teu problema é uma carência, como a gente ouviu no testemunho, uma carência de paternidade, uma carência de maternidade, um trauma de infância que você viveu, e isso trouxe você a desviar a um caminho de muita perdição e muitos problemas. E, infelizmente, a gente se encontra num estado terrível. E ele vai lá e me leva nas colunas aí. E ali nas colunas ele faz um ato onde eu e você precisamos aprender. Gente, é uma pessoa que ora. Se você saiu da tua casa hoje para vir na igreja, no mínimo, você tem fé. No mínimo. Eu não ia sair da sua casa hoje. Véspera de voltar a trabalhar, véspera de dia 10, um monte de boleto vence amanhã e muitos de nós não temos dinheiro para pagar aquele boleto. Eu não queria nem que chegasse amanhã. Jesus volta hoje, que amanhã vai ser brabo enfrentar amanhã, meu Deus. Se eu pudesse enfiar um buraco e sair lá no Japão. Você não ia sair hoje da tua casa, se você não tivesse fé. Então, parabéns. Você está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo como é que a gente já está melhor do que a gente acha? E a gente fica se matando, né? E ele faz uma oração, Deus.
Uma oração até um tanto quanto egoísta, assim. Mas também viver a vida toda que ele viveu e não ter um papo egoísta. Deus me devolve a força para que eu vingue os meus olhos. Tipo assim, ele querendo vingar a coisa dele, mas ele poderia ter orado assim: Deus, me dá uma chance para eu viver um pouco o teu propósito. Ele poderia ter feito uma oração um pouco mais religiosa, tipo a minha, a sua, assim, sabe? Deus, obrigado pelo dia, pela saúde, aleluia, Criador dos céus e do universo, né? Ele poderia fazer essa oração bonita que a gente faz, né? Para agradecer do café, é só falar do café. Deus deve falar assim: deu de falar, fala do café logo, agradece aí, que eu vou ficar feliz. E a gente fica dando aquele rodeio, abençoa a minha avó, e cura o meu tio, e salva o meu sobrinho que está lá. A gente fica... A gente faz umas orações assim, que às vezes é até chata. Deus assim, acaba logo a oração. Eu sei tudo que tu precisa, seja mais verdadeiro, mais puro, mais você. E Sansão foi ele. Um baita de um egoísta. Mas foi ele, verdade. O que Deus procura? Aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus, a plataforma do reino dos céus é a verdade, gente. Não tem como mentir para o Senhor. Então a gente às vezes está todo lascado, cheio de problema, cheio de inveja dos outros, cheio de traição, cheio de pornografia, cheio de palavrão na boca, cheio de problema. Aí na hora de orar, Senhor, o que é isso? Deus é verdade. Fala a verdade. Deus, eu tô ruim. Deus, eu tô triste, eu tô desanimado. Fala igual Jó. Maldito é o dia que eu nasci. Seja verdadeiro. Eu aprendo com Sansão isso. Que nem todo dia, eu como pastor de igreja, deveria estar todo animado, né? Uau, o reino está avançando. E tem dia, gente, se tivesse uma pau, fazer um buraco ali, eu ia embora eu e a Judite. Tem dia que é brabo, cara. E os últimos 35 dias não têm sido fáceis. E Sansão ora, e Deus devolve a força. E ele derruba aquelas colunas, e a história diz que ele matou mais gente no dia da fraqueza dele do que na vida inteira. Sabe por quê? Quando eu e você nos alegramos nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa e repousa sobre nós. Quer que o poder de Deus repouse sobre você? Seja fraco. Para de fingir uma força que você não tem. Para de querer buscar força em outras fontes, porque não existe. A única fonte se chama Jesus Cristo. Por último, eu vou ler um texto muito lindo de Hebreus, que cita Sansão. Talvez aquele bom religioso fale assim, Sansão foi para o inferno. Não sei, eu não sou juiz de ninguém. Mas lá no Novo Testamento, Sansão é citado, né? Vamos ler Sansão 11, Hebreus 11. Já estou inventando até livro da Bíblia. Glória. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo aos jovens na fornalha, e escaparam do fio da espada. Agora aqui provavelmente Sansão, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É a fé, gente. É saber que não sou eu, não é você, não é o que eu sei. Nós não temos mérito nenhum. Nós só temos duas muletas que nos faz ficar de pé. A misericórdia do Senhor e a graça.
Eu e você só estamos de pé porque nós não ganhamos o que deveríamos ganhar. E nós recebemos o que não deveríamos receber.